Sejam bem-vindos ao 220, o podcast sobre alto desempenho, saúde e produtividade. Eu sou Gabriel Costa, o mineiro, e eu tenho o prazer de receber aqui hoje uma pessoa incrível que é 8 vezes campeã mundial de jiu-jitsu, mãe, empresária, palestrante. Tem mais coisas, né, Kira? Tem mais algumas coisas. Boa, Kira Grace, seja muito bem-vinda. Pô, que prazer, obrigada. O prazer é meu, estou super feliz de ter você aqui comigo. Gente, para quem é do mundo do jiu-jitsu, não tem nenhuma dúvida. Para quem não é e está aqui pelo tema geral, a Kira está aqui porque, além de uma mega atleta e agora empresária também, a família dela é talvez a mais importante da história das artes marciais do mundo, né? Então, o alto desempenho, de um modo geral, é um negócio que há muitas gerações já é uma certa obsessão aí na vida de vocês. E não só em esporte, como empresa também, né? Vocês se espalharam pelo mundo inteiro, vocês criaram uma bancada de evento, de academia, de marca, enfim. E aí, Kira, eu quero começar a gente primeiro batendo um papo sobre você, atleta, e depois vamos botar o lado mais presente da sua vida hoje, tá? Primeira coisa, assim, o que foram, né, falando da sua família de um modo geral, o que foram alguns princípios e fundamentos sobre alto desempenho que você viveu e viu e vive, provavelmente vive até hoje? A minha família, ela dá aulas de jiu-jitsu há quase 100 anos. Daqui a 2 anos vamos fazer 100 anos de história. E essa aula de jiu-jitsu, ela impactou milhares e milhares de vidas no mundo inteiro, levando o nome do Brasil, o nome do jiu-jitsu, e dando oportunidade não só de pessoas viverem do jiu-jitsu, né, de terem um trabalho, mas também de outras que vestem um kimono como hobby, mas que começam a cuidar da saúde de uma maneira melhor, né, a se alimentar melhor, a ter autoconfiança, que é super importante para tudo na vida. Então eu cresci num ambiente que era a cultura do campeão. Era o tempo inteiro, né, eu sentia ali que era um incentivando o outro, acreditando no jiu-jitsu, sabendo que você tinha que estar preparado para qualquer situação, a qualquer momento. Porque naquela época, vamos lá, década de 20, 30, 40, 50. O jiu-jitsu não era conhecido. E para que ele se tornasse conhecido, meu bisavô Carlos começou a colocar nos jornais da época os desafios. Os desafios, né? Olha, estou preparado para qualquer um, vem aqui na minha academia. Só um parênteses, que como marqueteiro, né, que sou, é muito incrível, né? Muito incrível. E ao estudar a história da minha família, eu fico vendo cada sacada de marketing que eles já tiveram naquela época. Então isso ele colocava no jornal. E aí os curiosos queriam saber, o que é isso? Será que vale a pena mesmo o jiu-jitsu? E aí muitas pessoas se matriculavam na academia, mas outras iam lá testar. Vem cá, você falou que ganha de qualquer um? Eu vim aqui, ó. Vamos lá. E dentro de casa... E tomava um pau gigantesco. E dentro de casa, era muito nessa cultura, né? Eu lembro o tempo inteiro do tatame na casa, dos meus primos estarem treinando e meus tios, o tempo todo nessa perspectiva. E não de um ficar desafiando o outro dentro de casa, de uma coisa mais de, eu sou melhor que você porque eu sou campeão. Mas numa de... Olha só, a família Grace está aqui, a gente tem que estar num alto rendimento, porque eles estão vindo para desafiar. Sim, sim. E aí essa cultura se perpetuou. E aí, ao longo dos anos, você não precisa mais provar que o jiu-jitsu é eficiente, né? Como naquela época. E aí você vai usando essa mentalidade, que é a mentalidade do campeão. Eu falo da mentalidade do campeão e da campeã, né? Sempre trazer para o lado feminino também. Você usa em tudo na sua vida, porque todo mundo tem um campeão, uma campeã aqui dentro. Só você descobrir aonde que é que esse campeão tem que se desabrochar, né? E aí você pensa... a importância da alimentação, que isso já é cultivado na minha família, né? Tem a alimentação, a dieta Grace, que é cultivada na minha família desde o dia primeiro, assim, tipo, primeira geração toda nessa questão da alimentação. E o quão importante é você estar bem, né? Cuidar do nosso corpo para você render melhor. Até deixa eu fazer uma pergunta nesse negócio. Porque eu ouvi sobre a dieta Grace muito antes de eu me interessar pelo jiu-jitsu e tal.
E foi um negócio empírico, assim? Seus bisavôs, né, o Carlos e o Hélio, eles ia testando em casa Testando mesmo? os filhos. Meu bisavô teve 21 filhos. Então, tinha muita gente para testar ali. Fazer até saber nas Ele crianças. percebeu, teve uma influência muito grande do japonês Mitsui Maeda, que foi quem também ensinou jiu-jitsu ao meu bisavô. Ele já trouxe essa influência da alimentação saudável. E meu avô, um grande estudioso, começou a estudar muito sobre isso, porque ele era muito franzino. A primeira geração da família Gracie, principalmente o Carlos e Hélio, eram franzinos, eram magrinhos. E eles sofriam de dor de cabeça, vertigens, desmaiavam. E ele viu que com a alimentação, ele começou a melhorar a sua saúde. E percebeu que ele precisava passar para a próxima geração esse conceito. Através dos estudos e, sim, dos testes ali com os filhos, com os alunos, com todo mundo, ele viu que realmente deu certo e dava certo ali, ele já conseguiu comprovar com os próprios filhos. E aí a próxima geração, as outras gerações, a galera começou a vir mais fortinho, né? Mais fortinho, né? E estavam bem mais preparados, né? Eu vejo a segunda geração Gracie, você já viu o pessoal bem mais... É o Carson, né? Você já viu o Rickson ali mais preparado, mais forte. Então, assim, a alimentação é fundamental e hoje está super em voga a questão de você cuidar da sua alimentação, o que eles já falavam na década de 20. Sim. Mas um ponto a mais aqui, até para as pessoas entenderem, que até o fato deles serem mais franzinos fazia parte do marketing do negócio também. Porque foi muito bom. Foi muito chegava bom, o pessoal pro gigante, negócio. que, sei lá, o do boxe ou qualquer que seja a arte marcial, o dobro do tamanho e tomando um pau também, né? Porque os meus bisavós eram tão magrinhos, tão, né? Você olhava e falava assim, é advogado, ou é médico, não sei. Doente. Tudo. Tudo menos um lutador, Atleta, um casca grossa, né? E aí eles chegavam lá, venciam as lutas. Isso foi um grande marketing pro jiu-jitsu. Teve um comercial que eles fizeram. Esse comercial vale muito a pena, até se vocês quiserem pegar o corte para botar aqui no podcast, vai ser muito bom. Vamos dar um jeito. Que é o comercial da família Gracie na década de 50. Foi o primeiro comercial do jiu-jitsu na televisão. E eles mostram o quê? Um rapaz franzino com a namorada na praia. Vem um fortão, dá uma bolacha nele e fala assim, levanta que a namorada é minha. Ele sai todo assim, né, não tem o que fazer, vai, se matricula na academia, faz umas aulas de jiu-jitsu, volta e fala, levanta aí que agora a namorada vai voltar pra mim. Aí ele vai dar um quedão no fortão, dá uma chave de braço. É sensacional. Mas depois disso, tinha fila de espera para ter aula de jiu-jitsu. É mesmo? Incrível. Tinha fila de espera. Então, assim, eles tinham essa sacada do marketing já desde sempre. Pausa nesse podcast incrível com a Kira pra gente falar dos nossos dois grandes patrocinadores. O primeiro que tá com a gente em tudo aqui no GLA, nesse podcast, nossos outros podcasts também, é o Super Coffee, que vai te ajudar a ter um alto desempenho físico, mental, cognitivo, seja para trabalhar, para fazer atividade física, para gravar podcast, para tudo. Beleza? O segundo, nossos amigos aqui do Homem e as Vitaminas, onde você faz um quiz rapidinho lá no site deles, você personaliza suas vitaminas de acordo com os seus objetivos e o seu estilo de vida. Inclusive, vem aqui a sua dose diária já separadinha no envelopinho bonitinho desse aqui, tá? Cupom pros dois com desconto, podcast220, e aqui na descrição vai ter link para você conhecer os produtos. E é curioso, né? Antes até de voltar nos princípios ali do alto desempenho, é curioso como a história ela vai se encaixando e, ao mesmo tempo, não era um negócio popular, né? Tipo, não era barato, não era... Até hoje não é, na verdade, mas pelo que eu escuto das histórias, até com o Fábio e vários outros, ainda era um negócio de, sei lá, uma classe média alta no Rio, no caso. Essa academia Gracie que eu tô falando, porque os meus bisavós começaram ensinando jiu-jitsu dentro de casa. Na sala de casa, eles afastavam os móveis e ensinavam no tapete de casa. Só em 32 conseguiram abrir sua primeira academia, isso num espaço, assim, de 30 metros quadrados, né? Ali, eles começaram a se desenvolver como professores, metodologia, entendendo o perfil de cada aluno, a parte empresarial, do marketing, de mostrar o que era o jiu-jitsu, né? E na década de 50 foi onde eles realmente fizeram a academia, que eu falo assim, a minha grande inspiração de vida foi na Avenida Rio Branco, número 151. Ainda existe?
Existe o prédio e tudo, mas a academia já saiu de lá. Funciona um outro negócio nesse lugar. Mas é engraçado, às vezes eu passo no centro da cidade, quando eu passo por esse endereço, dá até, né, fico até arrepiada, assim, falo, muito legal. Porque eu, pequena, cheguei a frequentar o espaço. Mas, então, nesse espaço, olha como é que era. Eram só aulas particulares. Tinha a metodologia de 36 aulas, né? Então todo mundo passava por aquelas aulas. Você não tinha faixa, então assim, a faixa era só dada para os instrutores e para os professores da época. E quem eram os alunos? As pessoas mais importantes da época. Estou falando do presidente, presidente Figueiredo na época, o Oscar Niemeyer treinava lá. Que loucura. Assim, você tá, assim, é uma lista, assim, eu vou até esquecer os nomes das pessoas importantes, assim, para poder citar, mas assim, era um negócio da alta sociedade. Né? E ainda assim estava cheio, né? Esse é o grande lotado, ponto, né? fila de espera. Fila de espera na Academia Gracie. É legal você falando, voltando ali da primeira coisa que você falou, né? Da cultura do campeão, porque se não é todo dia, é quase todo dia que eu vejo no seu Instagram, você com as crianças, é a mesma coisa. E um estímulo, então até uns aspectos de autoconfiança desde muito cedo. E ao mesmo tempo o desafio também de, para ser campeão tem que se esforçar, né? Tem que se esforçar, ninguém vai te dar a medalha. Né? Não é porque eu sou uma Gracie que eu fui lá e me deram. Toma aí, ó, parabéns, várias medalhas de ouro. Não. Você tem que percorrer o caminho, existe uma disciplina muito grande, existe um processo para você conquistar a sua medalha de ouro. E isso não é só no tatame, você na sua vida como empresário, né? O pessoal olha e fala assim, pô, você tá muito bem, né? Caraca, agora podcast, empresa bombando. Mas calma aí, como que você chegou lá? Exato. Né? Como que você chegou nessa sua medalha de ouro? E eu ensino para os meus filhos desde pequenos que eles precisam ter comprometimento, disciplina, dedicação para conquistar o que eles quiserem. Agora eles conquistam os presentes, né? Ainda é o presente, que ele quer aquele presente no dia do aniversário, ele quer o presente tal. Falou, então para isso você tem que completar as suas obrigações. E aí desde pequeno, quando você ensina isso já desde pequeno, é muito mais fácil para eles levarem para a vida. Agora, o quão difícil é para nós adultos adquirirmos um hábito novo, a disciplina, né? A perseverança, o foco, aí começa, aí para. Então, assim, quando você já trabalha isso desde pequeno e estimula os seus filhos, aí é só... não atrapalhar. Deixar eles terem o sucesso deles, mas, assim, dar as ferramentas para isso. Boa. E falando, assim, desse ambiente, né, da cultura do campeão, e de um ambiente onde, querendo ou não, tinha uma história muito incrível, de multicampeões, e aí dos seus tios, dos seus primos e todo mundo, eu acho que naturalmente tem uma pressão de desempenhar bem, né? O quanto que isso foi bom e o quanto que isso também não foi tão legal assim para você? É como um Gracie, se você decide viver do jiu-jitsu, tem que saber que o sarrafo vem quente, né? Então, na minha cabeça, e minha família sempre me passou muito isso, não existia uma cobrança. Kira, você é Gracie, você tem que vencer e eu não admito nenhuma derrota. Mas eu quero que você dê o melhor de você. Perfeito. Você é Gracie, você decidiu seguir no jiu-jitsu, a gente vai te apoiar. Mas não vai chegar lá e fazer um trabalho ruim. Não vai ficar de preguiça em casa, não vai fazer o seu trabalho todo e chegar lá e, tô aqui de hobby porque eu quero fazer uma luta. Não. Isso aqui é sério. Então, a gente te dá todas as ferramentas, mas você tem que seguir nesse processo. Então, acho que isso que é o mais importante, assim, de ser uma Gracie e seguir dentro do esporte. A cabeça que eu sempre levei, assim, de acreditar e fazer o meu melhor mesmo para eu poder ser campeã. Quando que você decidiu virar atleta? Foi bem nova, né? Adolescente? Eu comecei a competir com 10, 11 anos, né? Mas ali ainda até era você não entende exatamente. Né? Você não entende. Você vai meio que pelo meio, que tá ali te influenciando de alguma forma. Eu fui, gostei da adrenalina, gostei da sensação de... Eu me lembro, a primeira vez que colocaram a medalha no meu pescoço, eu falei, nossa, isso aí já é diferente, né? Eu saí assim, meio que flutuando, assim, minha postura até mudou. Eu falei, pô, tô me sentindo leve. Gostei, parece que aquele mosquitinho me picou ali. E a partir de então, comecei a competir. Né? Tinha um torneio aqui, outro ali, comecei a competir, mas com 15 anos, eu lembro exatamente que... Na minha festa de 15 anos, assim, né? As pessoas já ficam perguntando, e aí, o que você vai fazer? O que é uma festa de 15 anos, né? de uma menina Gracie? A festa tem um monte... É muito engraçado, né? Porque aí parece que tem um monte de segurança, mas são os tios, né? Os tios, amigos, os primos. É o lugar mais hostil do Brasil onde você está.
Mas, então, assim, eu até me perdi na pergunta, mas a gente estava tão sobre o ambiente da competição. De competitividade, e aí quando você se decide virar atleta. Sim, aí né, quando eu vou para minha festa de 15 anos. Mas... E aí eu falei, pô, eu quero viver do jiu-jitsu. Aí as pessoas, o quê? Você é louca, cara. Tá louca, não tem como. Mulher viver do jiu-jitsu. Essa é a pergunta. Então não teve uma atleta mulher antes de você? Da família Gracie, da não. Família Gracie. Não, tinham outras atletas, não, mulheres, sim, né? Da sua família. Mas da família Gracie, não. Eu fui a primeira. E houve um choque, porque antes, quando eu tava competindo, era meio que um hobby. Ah, tá tudo bem, tá bonitinho, legal. Viver de jiu-jitsu, não, deixa isso pra gente. Isso é pros homens da família. Sim. E aí você vem num cenário que, assim, existia um machismo muito grande na época, as mulheres realmente não tinham o seu espaço. E eles faziam isso o quê? Pra me preservar. Pô, Kira, quem vai ter aula com uma mulher? Eu ouvi isso 500 vezes. Sim, sim. Pô, mas uma mulher vai ganhar dinheiro com jiu-jitsu? Não. Pra eles era muito difícil acreditar nisso também, entendeu? E venhamos, convenhamos. Nós não falamos de agora, nós estamos falando de 30 anos atrás. Exato, eu tô falando da década de 90, na qual o jiu-jitsu estava muito mal falado no Brasil. Probleminhas. Tivemos alguns problemas ali na década de 90. Então, assim, eu entendo que era tudo, né, contra esse caminho que eu queria seguir. Mas, enfim, eu resolvi seguir. Boa. E aí, nesse processo de seguir nesse caminho, eu agradeço, assim, que eu consegui seguir e tá hoje aqui, né? E falando dessa... Acho que esse é um ponto importante, porque a gente já conversou outras vezes e eu já te vi falando em alguns outros contextos também. Eu acho que você abraçou duas grandes causas, assim, que uma é o infantil, que eu quero falar bastante, e o outro é até o aspecto feminino mesmo, né? E como que hoje você leva ou tenta impactar outras mulheres, e das crianças nós vamos falar depois, vamos focar nas mulheres. Mas até entendendo, dos desafios que você teve, mesmo estando numa família super, né, presente ali, como que você tem usado o que você sabe, o que você aprendeu para impactar outras mulheres? Eu tenho algumas vertentes aí que eu foco, né? Tem o infantil, tem o feminino, mas tem principalmente a Academia Gracie da década de 50. Que era ensinado a filosofia do jiu-jitsu, o jiu-jitsu como ferramenta de transformação. Então, esse é o minha grande inspiração para fazer o que eu faço hoje. Então, nesse cenário das mulheres, eu era o patinho feio do jiu-jitsu dentro do tatame. Eu me sentia muitas vezes com vontade de desistir, não me sentia parte daquilo ali. Eu ficava... Pô, será que pra mim mesmo? Me questionava demais, mas amava o jiu-jitsu. Então eu tava ali pelo amor que eu tinha à arte marcial, à história da minha família, eu gostava de competir, então eu entendi que eu precisava passar por isso para continuar competindo, senão o que eu ia fazer? Mas agora eu entendo e vejo como mulher tudo que estava errado ali pra gente. Sim. Que talvez você não percebesse nada, você não entendia o porquê, eu até percebia, né? Mas não sabia como mudar essa realidade. Então, eu queria viver o jiu-jitsu. Então eu falei, para viver o jiu-jitsu eu preciso viver isso. Esse preço, né? Eu vou ter que pagar esse preço, então tudo bem, eu vou pagar. E paguei esse preço durante muitos anos e vivi ali e fui me acostumando com aquele meio e às vezes até me colocando, você meio que vai deixando passar certas coisas, assim, tipo, vamos tirar uma foto agora só os meninos, ou então papo de homem no tatame, que você fica assim, deixa eu fingir que eu não tô ouvindo nada, e vai pro outro lado, ou então sai do tatame para deixar os homens mais à vontade. Então, nesse processo que eu vivi ali, entendi tudo que estava errado, resolvi montar o meu espaço para poder atender todos os perfis. Porque é tão importante para uma mulher ter autoconfiança, saber se defender. E quando eu falo se defender, não é ela brigar com ninguém, não. Sim, lógico. É olhar no olho e falar, opa, peraí, eu não gostei do que você falou. Calma, vamos conversar. Não precisa gritar. Então você não precisa me encostar. Mas se você me encostar, eu sei me defender. E aí você trabalha essa autoconfiança que nem vai chegar na parte física, você já corta o mal pela raiz. Você vai ver uma mulher muito mais... Você se antecipa aos problemas. Então você vai ver uma mulher muito mais, né, dona de si. Que eu falo, que é o Despertar a Campeã. Eu fiz um novo projeto agora, que é um novo curso que eu criei, justamente com ferramentas do jiu-jitsu, da inteligência emocional, para que a mulher desperte a campeã que existe dentro dela. E está sendo, assim, muito legal. As mulheres saem transformadas, sabe? A gente faz várias ferramentas, usa várias ferramentas dentro desse curso.
E aí tem algumas ferramentas nas quais a gente trabalha a questão da vaidade da mulher, dela tá sempre se comparando com outra mulher. E que isso é muito ruim pra gente. Sim. Então, por que uma não levanta a outra? E aí a gente trabalha uma questão do elogio, de saber aceitar o elogio e de dar um elogio de volta. E entender que você é bonita do jeito que você é, com as suas qualidades, e cada uma tem a sua qualidade. Então, aonde que você é campeã? De repente, a Kira é campeã porque, pô, ela é do jiu-jitsu, e será que o meu marido não viu isso e falou, caramba, que legal, achei maneiro. Só que a outra não é, mas ela tem alguma coisa que ela tem que potencializar para que seja um diferencial. E cada uma mostrando o seu diferencial e sendo... se aceitando muito nesse propósito, e elas saem chorando, elas saem com um sorriso no rosto, sabe? Isso que me deixa mais feliz, assim, de poder aproveitar tudo que eu vivia e usar as ferramentas do jiu-jitsu para empoderar mais as mulheres, né? E tem duas coisas que me chamam muita atenção aí. Uma é o quanto que não é necessariamente sobre aprender uma chave de qualquer coisa, né? Exato. É sobre bem o fundamento ali do do negócio. Porque não adianta você aprender uma chave se eu não te ensino a como se antecipar, a como ter uma postura. Porque quando você tem uma postura, você não se torna uma vítima. Você passa a mensagem... Você passa a mensagem diferente, né? Um assaltante ou uma pessoa que é um abusador, um agressor, ele tá mapeando. O mais frágil ali, ele mesmo, quer o mais frágil. Ele é covarde. Ali eu vou ter problema, ele é covarde. Né? Ele quer o mais fácil. Ele quer a pessoa que está no celular, que já olha assim, já mostra, demonstra medo. Né? Então, se você, já mudou, olhei no olho, já comuniquei de uma maneira que não é de nariz em pé nem de cabeça baixa. Isso para mim é perfeito. Eu adoro essa frase. Legal, muito legal. Nem de nariz em pé, nem de cabeça baixa. Eu não sou melhor que você, mas eu também não sou pior que você. Então, a gente conversa de igual para igual. O curso, ele... Vamos aproveitar, né? Fazer um jabá. Vamos aqui, fazer né? um jabá? Lógico. Vamos lá. Agora, bem de curiosidade, e o jabá ele vem de consequência. Mas tem sido um negócio, tipo uma imersão, é online, como que você está fazendo? A gente está fazendo de 3 formas. Uma online, Desperte a Campeã que existe em você. Então, eu faço videoaulas. Tem uma que é presencial, são 2 horas de duração, e normalmente eu fecho com empresas. Empresas me contratam, e aí eu dou para a equipe feminina dessa empresa, e tem sido, assim, bem legal. E aí a gente tem a imersão, que são 6 horas, onde nós fazemos todas as práticas, mas com mais tempo, com 1 hora de conversa, de bate-papo, trazendo alimentação saudável, porque tudo isso influencia, né? Não é só você saber se defender, é você ter autoconfiança, você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito. Então, se você fecha esse triângulo, que é o triângulo da família Grace, né? Corpo, mente, espírito, você está equilibrado. Mas, 2 coisas então. A gente depois me passa o link direitinho, que nós vamos botar aqui. E eu vou comentar com minha esposa também, que eu acho que vai ser legal. Leva ela lá na academia, tô esperando. 2 comentários ainda, assim. Ainda sobre esse aspecto feminino, eu acho que é sobre esse curso, então, porque naquela última vez que a gente conversou, você me falou, eu acho que foi isso, você me falou que você começava a fazer algumas coisas com a empresa, até com viés de defesa pessoal, e aí isso não pegava, né? Tipo assim, as mulheres não se interessavam tanto. Quanto que o discurso mesmo, o que você mudou? Foi só o discurso ou foi o discurso e o próprio, a estrutura, o aspecto, sei lá, pedagógico? O que mudou? Foi ótima essa sua pergunta, porque eu percebi que o público em geral, principalmente as mulheres, quando eu falo, você quer aprender jiu-jitsu? Elas falam assim. Exatamente, essa é a cara da minha esposa, né? Inclusive. Porque ela já imagina o quê? 2 pessoas aqui no chão, rolando, suado. E ela não tá entendendo nada que tá acontecendo ali. Que, gente, acontece, tá? Só pra gente não, sim, mas claro. É uma parte do jiu-jitsu. Isso, exato. Tá? Uma parte do jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele é dividido em 5 pilares, né? Tem a parte em pé, dos ataques surpresas, tem a parte de técnicas de striking, tem a parte de técnicas de projeção, a parte de chão e a parte da filosofia que tem que estar aliada a tudo isso. Quando você aprende uma arte marcial sem a filosofia, você vai ter pessoas usando isso para os anos 90. Exato. Não vai ser legal. Então, o que a gente quer é pessoas que saibam se defender, sim, que tenham autoconfiança, mas que não queiram, né, usar isso de uma forma que não seja legal. Bom, falado nisso, eu estou querendo mostrar e apresentar o jiu-jitsu
nessas outras formas também, porque hoje só conhecem, né, principalmente o leigo, conhece lado muito mais só a agressivo, parte né? do chão, da competição, né, do jiu-jitsu que está sendo feito no campeonato. E aí a mulher olha aquilo e fala, não sei. Não combina Então a comigo, né? maioria não se identifica. E a partir desse momento, eu falei, poxa, eu preciso mudar essa percepção, esse rosto de, né, para um rosto de legal. Quero trazer o sorriso e não aquele rosto assim, né? E eu tô sempre estudando muito, eu estudo muito, assim, não só a parte de empreendedorismo, mas a parte de inteligência emocional. Eu faço um curso já há 2 anos, que é a Escola de Inteligência de Vida. Enfim, eu tô sempre estudando, lendo. E comecei a entender que todos os cursos que eu pratico, as ferramentas estão no jiu-jitsu. E aí eu falo, meu Deus, é jiu-jitsu. Oh, meu Deus, outro jiu-jitsu. Eu faço isso no jiu-jitsu. Ih, postura? Tem no jiu-jitsu. Olho no olho? Jiu-jitsu. Calma aí. Aí eu comecei a organizar tudo que eu aprendi nos cursos que eu fiz e coloquei nessa imersão Com essa roupagem focada para mulher, para despertar. Quando eu falo, então, você quer despertar campeã que existe você? Ela fala assim, muito legal. Aí sim. Aí... mudou. Sorriso, ela não faz assim, tipo, não. Todo mundo quer, né? Então, nessa nova roupagem, claro, com o jiu-jitsu como uma ferramenta, mas trazendo também a inteligência emocional e outras coisas muito legais assim para mulher. O primeiro episódio aqui foi com o Fábio, né? Sim. Com o Fábio Gurgel, nosso amigo em comum. E o ponto que ele trouxe, que eu acho que, né, ouvindo você falar, é absolutamente idêntico, é ele falando assim, eu acredito que o jiu-jitsu é a melhor ferramenta de transformação e evolução pessoal. Ponto. Não de esporte, não. É a melhor ferramenta de transformação. E pra mim, exatamente o que você falou é isso. Pô, eu vi um tanto de coisa e no fim tá tudo dentro ainda da filosofia, da prática, do... Então, bem legal. O discurso tá coeso. Tá alinhado. Tá Não, alinhado. o Fábio é uma inspiração, assim. Eu acho muito legal. Eu falo sempre pra ele, porque ele tem uma academia muito estruturada aqui em São Paulo, né? Que é a Aliança São Paulo. E, de repente, se ele não tivesse essa academia estruturada aqui, eu não acreditasse no jiu-jitsu de qualidade, assim. Qualidade, quando eu digo, uma academia para classe A, organizada, no Brasil, entendeu? Porque tá todo mundo indo para fora para fazer isso. Sim. Mas aqui, as pessoas foram esquecendo um pouco do Brasil, né? Então, a academia do Fábio sempre foi uma referência. E eu lembro quando eu resolvi abrir o meu espaço, mesmo tendo a academia do Fábio, muitas pessoas falavam para mim assim, que esquece, o Brasil não dá certo. No Brasil, não, mas lá fora, sim. Vai morar fora. Eu falei, mas eu gosto de morar aqui. Pô, tá bom eu aqui, amo o Brasil. Né? Não, vai pra fora, porque aqui as pessoas não estão acostumadas com isso. Eu falei, putz. Aí eu peguei o avião e vim pra São Paulo. Eu falei, Fábio, deixa eu ver o que você faz aí. Aí eu fui lá, conheci a academia, ele foi me mostrando as coisas. Eu falei, cara, por que o Fábio tá fazendo aqui e tá dando certo e eu não vou conseguir fazer no Rio? Aí é aquela coisa, mas é São Paulo. Pô, mas eu moro no Rio. Calma aí. Sempre tem uma desculpa. Eu falei, eu vou ter que vai ter que tomar pé na porta e tentar. E vou tentar, vou correr o risco para ver se eles estão certos ou não. Então, assim, foi uma grande inspiração. A gente troca várias ideias também quando eu tenho alguma questão. Fábio, já aconteceu isso com você? O que tá acontecendo? Eu acho isso muito bom, porque apesar de nós sermos concorrentes, né? Que, assim, eu não tenho academia em São Paulo, mas assim... ele tem aliança, tem no Rio também aliança. Sim, a gente é a concorrência amiga, né? Uma concorrência de equipe até. Cara, também, a gente quer que eu quero que ele cresça pra caramba e eu quero crescer também. Eu acho que nessa troca, todo mundo cresce. Sim, o jiu-jitsu, eu quero que o jiu-jitsu cresça. Né? Eu quero que todo mundo dê uma aula de qualidade. Sim. Eu não quero que as pessoas que estejam ouvindo a gente aqui e pensem, pô, vou me matricular no jiu-jitsu. Aí vai, procura uma academia, chega lá, é horrível. Super frustrante. Aí ela fala, cara, aquilo é louca. Você é louco de botar a faixa azul ali e falar de jiu-jitsu? Por quê? Não, muito orgulho. Pô, muito orgulho. Porque a gente tem tanto orgulho, a gente sabe tanto o quão bom é, mas não são todas as pessoas, infelizmente, que ainda estão capacitadas. Então, o que é importante é, vamos subir o nível, régua, vamos trocar informações e estudar para poder apresentar um jiu-jitsu de qualidade para todas as pessoas. Né? Muito massa. Deixa eu voltar um pouco na sua época de atleta ainda. Você ficou uns 15 anos como atleta? Fiquei um tempo. Por aí. Começou cedo, né, Kira? Vamos lá, vai. Cedo, falando mesmo agora de alto desempenho, treino, né, rendimento e o campeonato e tudo mais.
O que você acha que você fazia diferente das outras atletas que te fez, né, ter um destaque e ganhar tanta coisa? Desde pequena eu já sabia o que eu queria. Com 15 anos, quando eu falei que eu ia ser campeã mundial, faixa preta, eu já buscava fazer diferente. Então, antes de ir pra escola, eu ia nadar. 6 horas da manhã eu já estava na piscina nadando. No outro dia eu já estava fazendo preparação física. Então, assim, eu sabia que eu tinha que ter algo a mais O tempo inteiro. do que as minhas adversárias, né? E nesse processo também de ser uma Gracie, representar com tudo que eu pudesse ali dentro, assim, da melhor maneira. E levei isso ao longo da minha carreira como um todo, né? Eu, com 18, 19 anos, eu fui embora para os Estados Unidos com esse sonho aí de me tornar uma grande atleta. E aqui no Brasil era muito difícil, né? Questão de patrocínio, de tudo. Então eu tava o tempo inteiro ali, caraca, vaquinha para poder pagar passagem. Era uma dificuldade danada. E aí eu fui para os Estados Unidos para poder dar aula. Então eu conseguia dar aula e bancar os meus campeonatos. Então a gente ficava sempre naquele paralelo ali. Ah, que bom, consegui. Aula particular, marcaram comigo 6 da manhã, graças a Deus, vambora, aula particular. Então, eu fui moldando ali minha carreira como um todo com essa percepção. Eu precisava estar sempre me reinventando. Então, eu percebi que quando eu ganhei meu primeiro mundial, meu segundo mundial, eu fui buscar em outras artes marciais, né, para poder trazer para o meu jogo de jiu-jitsu. Então, eu fui treinar judô com a equipe olímpica, eu fui treinar wrestling. Eu estava sempre, assim, muito aberta e buscando melhorias para o meu jogo. Porque no começo da minha carreira, eu puxava para guarda. Então, quem é do jiu-jitsu sabe, mas quem não é, eu procurava mais a luta de chão. E depois eu tive que inverter um pouco isso e trabalhar a parte em pé, a técnica de projeção. Então, eu fui fazer wrestling, fui fazer judô. E, enfim, foram muitos e muitos anos aí com muitos aprendizados, né, no tatame. Foi a minha escola da vida, assim. Eu acho que junto disso tudo, eu fico... Impossível, né, me colocar nessa situação, mas o que eu fico num dilema é, por um lado, você poderia treinar com vários atletas incríveis da sua própria família, talvez que outras pessoas não tinham acesso ou coisa assim. Mas por outro também, será que o quanto que a pressão ali disso de representar a família Gracie, não poder fazer feio, não ônus e bônus, né? Eu acho que eu sentava com os meus maiores ídolos e estava o tempo inteiro ali aprendendo com eles. Eu tive uma escola, eu tive professores, né, dentro dessa minha jornada incríveis, que me moldaram e foram me ensinando jiu-jitsu. E que eu, assim, só agradeço por ter tido essa experiência, assim, que é única, né? Você ter aula com o Rickson, você ter aula com o Renzo, ter aula com todo mundo que passou na minha carreira, assim, e que me ajudou muito. E tem essa questão da pressão, a torcida contra, porque a torcida torce bem contra, polêmica, né? Então, assim, tipo, às vezes, eu me lembro que uma luta minha tava 0-0, aí o juiz foi e deu a luta pra outra menina. Eu falei, por quê, por né? que você deu? Aí ele, Kira, porque você é Gracie. Aí eu, mas e daí? Ele, mas aí vão achar que eu tô puxando sardinha. Eu falei, mas você achou que eu puxei sardinha? A luta tava muito empatada, tipo, dava pra ir pra qualquer um. Aí ele, mas aí só porque você é Gracie eu achei melhor. Enfim. Então, assim, tem questões, mas eu prefiro olhar pelo lado positivo. Qual é o lado positivo? Eu consigo mais visibilidade, né? Eu tenho um sobrenome que abre muitas portas. Então, eu prefiro olhar por esse lado do que pensar no lado teoricamente ruim. Né? Eu tenho uma curiosidade muito grande mesmo, que é... Às vezes, por exemplo, o pessoal da minha academia disputou, sei lá, o brasileiro, alguma coisa recentemente. E eu tava assistindo a luta. E são pessoas que treinam comigo todo dia ali e tal. E quando eu vi as pessoas pentrando no tatame, eu tava extremamente nervoso. E eu falei assim, cara, isso porque era um campeonato pequeno, um negócio tranquilo, e nem era eu que tava lá. Como que, na prática, se lida com essa ansiedade? Não sei. Pra mim parece uma ansiedade bizarra, mas não sei o quanto que você acostuma, o quanto você aprende, não sei. Na prática é o seguinte, dá dor de barriga, a mão fica gelada, o pé gelado, a perna treme. Quando falam pra você assim, eu lembro dessa frase, Kira Gracie, tatame número 2. Aí você fala, vai perna, 1. Vai perna, agora, vai.
Você fala mentalmente, né? E a perna dá aquela travada. Você tem uma sensação de que queima, assim, a coxa e que você vai ficar cansado mais rápido do que o normal. Mas, enfim, tudo isso vai acontecer. Agora, como que você lida e vai melhorando ao longo da sua experiência, né? Ao longo dos anos. Então, assim, na primeira competição, fiquei super nervosa. Na segunda, super nervosa. Depois eu comecei a administrar melhor. Por quê? Eu sabia que eu treinava tanto, eu seguia o programa certinho, entendeu? Não ficava faltando treino, não ficava de preguiça, não comia mal. Eu tava ali, Caxias. Então, quando você faz o processo, na hora de entregar, você vai saber que tá tudo certo. Só preciso fazer o meu trabalho. Aí entra a questão da mentalidade campeã. Então, se você fez o seu trabalho, você vai blindar a sua mente. Porque a mente está o tempo inteiro trabalhando assim. Ih, vai perder. Olha o tamanho dessa menina. Sim. Já era. Olha como ela tá te olhando. Nossa Senhora. E aí vem sempre alguém, né? Tem sempre alguém que chega e fala, pô, você já viu aquela menina treina lá na academia? Pô, ela faz isso, isso e isso. Pô, outro dia ela foi treinar com não sei o quê, pegou um homem, jogou de cabeça. Aí você fala, ai meu Deus do céu. Então, a questão da mente e a respiração me ajudou demais. Controlar a respiração, né? A partir do momento que você controla a respiração, você controla suas emoções. E quando eu entendi isso, você sabe que esse é o curso que eu quero fazer com você, né? Outra mulher lutando e uso pra tudo na minha vida, assim. Esse curso é sensacional. Vamos casar com a minha ida pro Rio lá, vai, Kira. Vamos organizar esse curso. Eu organizei esse curso porque ele estava inserido dentro da metodologia, mas eu percebi que ele era para todo mundo, assim. Eu falei, pô, não é só quem tá fazendo jiu-jitsu sempre que vai se beneficiar disso. Lógico. Vamos fazer um negócio para respiração, onde você, em 4 aulas, eu ensino esse passo a passo que eu fui adquirindo ao longo da minha carreira, assim. Exato, assim, porque no fim do dia, a sua oponente ali, adversário, também estava sentindo a mesma coisa, ou mais, ou menos de um lado, mais do outro, mas só que na hora, se a gente não tá com a cabeça meio não, se a cabeça não tá com a cabeça boa, a gente vai caçar todos os problemas né, todas as autossabotagens ali do negócio. Sim. E a grande curiosidade que eu tinha era essa mesmo, assim. E você tinha comentado comigo do curso de respiração, mas eu não sabia o quanto que ele estava, né, quanto que ela estava presente aí nesses momentos. Né? Foi muito importante entender a respiração e eu comecei a praticar respiração por influência do meu tio Rickson Gracie. Que escreveu o livro agora há pouco, o nome né? do livro é Respire. Exato. Respire. Exato. Porque é isso. Na vida, quando você tá tenso, e aí quando você vai numa luta, né, você tende a prender o ar. Você vai fazer força, segurar alguma coisa, você prende o ar, ao invés de soltar. Quando você solta, você tem muito mais força. Então, você entendendo isso e organizando isso na hora da luta, você, na vida, vai precisar de mais. Assim, eu já passei por diversos momentos de tensão, e você vai dar uma palestra. Tudo isso requer inteligência emocional. Para você lidar com os funcionários, para você lidar com outras pessoas, para você apresentar, vai fazer um pitch. Gagueja lá na hora e começa e acabou, tchau. Tu não quer mais saber desse negócio. Pode ser um projeto do caramba. Você fala, cara, esquece, não quero saber. Né? Então, eu já trabalho essa questão, né, da respiração desde pequenininho, com cheira a florzinha, sopra a velhinha. E aí eles vão levando isso e a gente vai aumentando a complexidade aí da questão da respiração. Boa, então esse aí é pra mim, tá? Esse aí, na minha ida pro Rio, além do nosso treino de Gil, a gente vai tentar casar essa agenda também. Fechado. Não, muito legal. A minha pergunta, foi nesse sentido porque há muitos anos eu dou palestra, muitos anos mesmo. E era isso, no início super nervoso. Só que aí, de novo, você vai fazendo uma vez, 2, 3, 5, 10. Aí chega um ponto que aquilo não... Tipo, você não tá ultra relax, mas não é aquele negócio que era antes. Mas o meu foi um método de, tipo, joga quantas vezes precisar jogar na piscina até... E aí eu fiquei pensando, pô, será que não tem um método mais fácil mesmo? Será que precisa... Não mais fácil pelo princípio da preguiça, e sim do tipo, pô, não tem uma maneira melhor de eu fazer isso. Então a pergunta era um pouco nessa linha. E essa questão da respiração realmente ela faz toda a diferença. Agora,
esse processo que você falou, você começa a fazer, aí tudo bem, que você não tenha nenhuma ferramenta, mas pela experiência você vai, Pela né? exposição. Você vai tocando. Só que aí chega um momento que você entra tão tranquilo, que também não é tão bom. Você pode perder o timing de certas coisas. Então, na luta, quando eu chegava nesse momento que eu estava muito relaxada, assim, tipo, eu não estava sentindo formigar a mão, minha perna estava indo, não tava assim, ninguém estava falando na minha mente, falava, opa, peraí, tem uma coisa estranha, vamos ativar? E aí eu usava a respiração para ativar. É mesmo? Que aí tem uma técnica de respiração que você sai, tipo, parece que deu um formigamento no corpo inteiro, que você começa a ativar e e começa a acelerar, e aí você vê o seu batimento cardíaco, eu medi o batimento, né? Então, você vê o batimento aumentando, e aí você tá aquecendo o seu corpo de dentro para fora. Não, me explica mais esse negócio. Você aquece o corpo de dentro para fora, sempre trabalhando diafragma. Qual o problema da respiração hoje, no dia a dia? A gente nasce aprendendo a respirar. Você vê o bebê, diafragma. Barriguinha. Agora, se eu pedir para você respirar, respira fundo aí para mim, por favor. Péssimo. Vai. É tronco. Sim. E aí a nossa capacidade respiratória não está completa. Você só respira aqui. E aí, se você coloca um estresse, você vai começar... Sim. Isso aí, a respiração começa a ficar ofegante, o ar que está dentro não sai direito, e o que está fora não entra. Você começa a o quê? Não raciocinar, porque o oxigênio não vai fluir no seu corpo da maneira correta. E aí, a partir desse momento, você não raciocina, você não faz uma palestra bem, você não vai lutar bem, dá aquele bug, você fala, caraca, não sei o que aconteceu, pô, não consegui lembrar, enfim... E aí, você trabalha a respiração para acalmar ou a respiração para ativar. Sempre trabalhando o diafragma, né? O ideal é o dia a dia estar no diafragma. Vai respirar fundo? Primeiro enche o diafragma, depois costela, depois o tronco. E aí, ao expirar, mesma coisa. Ó, relaxa aqui, costela, diafragma. E aí, isso trabalha também para você não relaxar a barriga o tempo inteiro. Sabe a pessoa que fica com a barriga relaxada? Você está sempre contraindo e trabalhando aqui a questão do diafragma. Isso trabalha a postura, porque você trabalha o core, e aí já trabalha a autoconfiança, já trabalha olho no olho, e aí... E tá tudo amarrado. Tá tudo amarrado. Pô, é tudo dentro do mesmo contexto ali. Muito, muito legal. Esse é um dos assuntos aí que eu tô bem curioso. Eu quero fazer ainda alguns episódios bem específicos aqui no 220. Um deles é respiração, assim. Porque eu tava vendo, além do livro, né? Eu tava vendo, eu não sei qual lutador que foi, mas ele falando que meio que assim, cara, minha arma secreta é o yoga e como eu me preparo e respiro e tudo mais. E falei, pô, não pode ser coincidência, né? Não, eu vejo os maiores atletas do mundo fazendo a respiração e muitos têm base no yoga também. É fundamental, é fundamental. Legal. Bom, Kira, quando a gente, já falei do Fábio, né? Uma das perguntas que eu fiz para ele foi o quanto que a disciplina... Bom, vou dar um passo atrás, né? O que ele falou assim, cara, as pessoas de maior sucesso, a coisa mais presente em todos eles é uma disciplina muito, muito forte e tal. E aí vem minha pergunta. O quanto que isso, meio que você nasce com isso e o quanto que você desenvolve esse negócio. E essa vai ser a pergunta que eu acho que eu vou fazer em todos os podcasts aqui, para entender como que as pessoas, a relação delas com a disciplina. Como que cada um vê a disciplina, né? Como que vê, desenvolve e tal. Até dando um passo atrás sobre você, assim, como que a sua família, de um modo geral, desde o início né, vê e trata e lida com essas questões da disciplina? Essa disciplina, quando você trabalha desde pequenininho, fica muito mais fácil ao longo da vida. Então, vamos lá. Cultura do campeão dentro da família Gracie. Você se alimentar bem, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do seu espírito e dar o seu melhor. Independente do resultado, mas você tem que dar o seu melhor. E aí você vai trabalhando isso. Quão difícil é, né, para uma criança chegar, olhar um bolo, olhar um brigadeiro, olhar todos os amigos comendo, sei lá, um biscoito recheado e tá comendo uma banana. É difícil. É difícil. Né? Mas se você trabalha essa disciplina ensinando o porquê disso, que você está nutrindo o seu corpo, que isso vai te deixar mais saudável, você vai ter mais saúde, o quão importante é isso para a sua vida, ele vai adquirindo a disciplina da alimentação. Aí depois, a disciplina que tem as atividades extras, a disciplina de ter o tempo para fazer o dever de casa, ter um tempo para jogar joguinho. Não pode, desde pequena, a criança faz o que quer, come o que quer,
Ah, quero bolo, come bolo. Quero isso aqui, come isso aqui. Ah, não vou comer isso, come aquilo. Não quero, Decide tudo na casa. Joga joguinho o dia inteiro. Vê televisão o dia inteiro. Cadê a disciplina dessa criança? Não estuda, né? Então, no máximo, vem aqui rapidinho, vai fazer um dever aqui. Ah, o pai ajuda. Então, assim, você está ensinando a não ter disciplina. Isso aí para a vida vai ser muito mais difícil. Então, eu fui ensinar dentro de casa que para você ser campeão, no meu caso campeã, você tinha que seguir. É acreditar, focar e agir, né? Eu falo isso muito nas minhas palestras. São 3 palavras. Você acredita, você foca, vê quais são os passos e age. Tem que agir para aquilo ali. E vem naquela questão toda que ninguém vai te dar nada. Não adianta. Sim. Não adianta. E às vezes a gente quer blindar os nossos filhos, né? Porque a vontade que dá é dar tudo. É, lógico. Eu entro na loja de brinquedo, minha vontade é dar tudo pra eles. Ainda mais as coisas que eu não tive. Eu falo assim, nossa! Eu lembro que eu tinha um Walk Machine, era o meu sonho, que eu não tive. Aí eu olho assim o Walk Machine e falo, putz, meus filhos vão amar esse Walk Machine. Aí eu fico, não, porque não se controla. Sou eu mesmo, se né? Tipo, sou eu mesmo, então se controla, que não é assim. Mas assim, a gente tem que se podar, né? E eu acho que ser exemplo também pro filho é importante. Mas isso não quer dizer que um adulto também não consiga conquistar a disciplina. E aí, como que eu faço? Eu tenho muitos alunos que conquistaram a disciplina a partir do momento que eles começaram o jiu-jitsu. E aí foi muito legal. Tem um aluno agora que tem um case aqui. Cara, ele perdeu 35 quilos. Caramba. E ele era muito desregado, com tudo, com tudo. Ele falou assim, que eu preciso vir durante 1 ano, 2 vezes por semana pro jiu-jitsu. Porque se eu conseguir isso... Já é a maior vitória. Isso vai ser a maior vitória pra mim. E aí ele se comprometeu e foi, 2 vezes por semana. E isso foi se refletindo na vida dele, em tudo. Aí começou a se alimentar melhor... Aí começou, no trabalho, ter uma performance melhor, porque estava com a disciplina organizada, cuidou da mente. Cara, foi sensacional, assim, o ganho que ele teve por conta disso. Então, você tem que ir em pequenas coisas, né? E não dá para você chegar, agora eu sou disciplinado. Não vou comer, não vou... Vai de pouquinho em pouquinho, né? Acho que é colocar metas, assim. O meu avô, ele falava muito sobre força de vontade. Você tem força de vontade? O quão forte você é? Aí eu até ficava assim, né? Imagina, adolescente. Aí eu... Pô, vou. E aí ele começou a fazer uns testes comigo. O primeiro teste foi o seguinte. Eu fui pedir pra ele me inscrever num campeonato. Aí ele falou assim, tá bom, semana que vem vai ter um campeonato, eu vou te inscrever. Cheguei no campeonato, eu era peso pluma na época, sei lá, 52 quilos. Levinha. E aí eu cheguei lá, peso pluma. Chamaram os nomes das meninas e não tava. Cadê a Kira? Eu falei, meu Deus do céu, meu avô não me botou. Aí eu chamei o chefe de ringue lá e falei assim, olha só, meu avô falou que tinha colocado meu nome, o que tá acontecendo? Eu tô aqui, Cida. Aí ele, calma aí, Kira. Não, calma aí. Aí começou a passar a página, né? Aí eu já comecei, opa. Ele me colocou na categoria médio. Tipo, sei lá, 10 quilos, assim. Aí eu, médio? Calma aí. Não, eu não sou médio, eu sou pluma. Era absurdo, assim, a diferença. Aí eu corri. Eu tô na categoria errada. Aí ele... Tá não. Aí eu, não? Aí ele, não, minha filha, vai lá. Tô aqui do seu lado. Aí eu, tá. Aí minha perna tremeu pra caramba. Eu falei, meu Deus do céu. Mas foi uma experiência, assim, que eu tive que realmente testar a minha coragem. E hoje vejo o quão importante foi isso na minha vida, sabe? Porque ali eu me desafiei demais. E com uma idade nova, eu tava com 14, 15 anos. Então, assim, eu tava ali diante de um grande desafio, né? Mas era um campeonato estadual, campeonato, enfim, infanto-juvenil ali, de crianças. Mas foi assim, pra mim foi um campeonato mundial daquela época, sabe? E acabou que eu venci o campeonato, mas foi uma luta assim, duríssima, venci por um detalhe. E aí meu avô ficou super orgulhoso. Ele, agora eu gostei, hein? Gostei da coragem. Então ele trabalhava o tempo inteiro em pequenas coisas, né? Porque você não é de repente corajosa, você é corajosa porque os seus amigos de repente estão comendo um monte de besteira, e você vai comer uma banana, você é corajosa. Você é corajoso bastante pra falar não pra essas coisas que são boas pra caramba, mas fazem mal pra você? Sabe? Então ele tava o tempo todo. Aí ele falou, força de vontade, uma vez eu tava no Mundial, eu tinha perdido um Mundial. Fiquei em segundo, voltei pro outro ano. E aí ele falou, você quer mesmo ganhar dessa menina? Eu falei, quero. Aí então bota o porta-retrato, a foto dela do lado da tua cama. Vai acordar e dormir pensando nela. Você vai acordar e você vai dormir pensando nela. E bota a comida que você mais gosta de comer. Que quando você sai da dieta ali. E não bota a mão nesse negócio. E eu me lembro que eu gostava de um chocolate, né? Diamante negro na época. E eu falava assim, caraca, não posso sair da dieta. E eu deixei o porta-retrato dela e o diamante negro. Tinha 2 meses pro campeonato.
Nossa senhora, chegava, às vezes eu segurava assim, falava, meu Deus do céu. Aí eu lembrava dele falando de força de vontade. E, enfim, nesses mini testes que ele foi fazendo ao longo da nossa vida, eu fui me moldando. E aí tem um que ele fazia, e eu faço hoje com meus filhos, que é o seguinte. Toda vez que eu comia um prato saudável, legal, comia comida toda, ele levantava os meus braços e falava campeã, campeã, e fazia uma festa na casa. Então eu queria comer, porque eu queria aquela festa que ele fazia. Toda, né? E eu faço hoje com meus filhos, eles ficam assim, mamãe, tem campeão hoje, tem campeão. Meu filho de 1 ano e pouco, eu já falo, e aí, campeão? Aí ele levanta o bracinho assim. Muito massa. Duas coisas. O primeiro ali, eu acho que talvez é a grande dica de ouro no fim do dia, que acho que todas as pessoas que passaram e que falaram sobre isso foi sobre tornar as coisas menores, né? Antes de ficar um mega desafio, uma mega meta, uma mega missão e quebra. E é isso, é celebrar uma refeição bem feita, depois celebrar... Então, talvez o grande pulo do gato seja por aí. E uma coisa completamente fora do script aqui, eu vi tem muito tempo atrás, não sei se foi você no jogo ou em algum lugar, você falando de alguma comida que, tipo, super normal, que você nunca tinha comido. Ainda existe alguma comida assim? E o que acontece? Isso é muito engraçado, né? Que as pessoas ficam assim, elas criam um mito, né? Que, a Kira não come nada. Uhum. Então, hoje, como é que é a Kira? A Kira é uma pessoa super equilibrada, eu me alimento super bem, e aí eu me dou o direito de comer algumas coisas fora da minha alimentação quando eu tô viajando com minha família, eu consigo organizar assim, eu não como... Só que essas coisas não fazem parte da minha alimentação, né? Então, assim, no meu dia a dia, eu não como pizza. No meu dia a dia, eu não como hambúrguer. Agora, coisas que eu nunca como. Nunca. Refrigerante, fast food. Isso não existe. Tipo, ultraprocessados, né? Linguiça, essas coisas assim, tipo... Isso não existe na minha alimentação. E no seu caso, como nunca existiu, na verdade, né? Desde Fica mais fácil? Então, mais ou menos. Ó, por exemplo, a minha avó, né, que casou com meu avô, veio de uma família italiana, que adorava massa, açúcar. E era uma briga lá em casa, porque ela vinha com um bolinho. Aí meu avô falava, para de ficar botando essas coisas na criança. Então, ao longo da minha infância, eu provei, sim, as coisas ruins. E aí eu comecei a perceber, né, quando eu era atleta, que aquilo ali ia fazer mal para minha performance. Eu comecei a tirar isso da minha vida, né? E durante o período que eu estava em treinamento constante, aquilo ali saía da minha vida. E aí, quando eu relaxava, isso voltava. E aí, até que a Kira, mais madura, começou a entender assim, calma aí, isso precisa sair da minha vida como um todo, porque eu tenho que pensar em saúde, hoje não é mais o campeonato. Sim, então eu tenho que pensar em longevidade, onde eu quero chegar, né? E aí eu tirei essas coisas da minha vida. Então, não é que sempre comia só fruta e legumes e tudo e continuei. Então, eu tive essa experiência e comecei a ter uma consciência. Acho que a consciência, através dos estudos, através da sua vivência, você vê pessoas, né, que são exemplos. Calma aí, como é que essa pessoa chegou? Né? Como é que o meu tio Hélio, meu bisavô Carlos, 94, 95 anos, com kimoninho, dando aula super bem. Não é lúcidos. Né? Não é coincidência. Então, eu quero chegar nesse lá aí. E eu vejo pessoas que não fazem exercício, só comem besteira, se entopem de remédio e tem uma velhice bem ruim. Né? Então, assim, eu acho que essa questão da alimentação, né? Tem gente que acha que é besteira. Faz isso com as crianças. Às vezes eu recebo muitas críticas, né? Tipo, coitada da sua filha. Coitada da minha filha? Não é coitada da minha filha. Assim, eu tô dando uma educação alimentar para minha filha. Eu tô ensinando para ela a importância que é ela cuidar do seu maior bem, que é o nosso corpo. E aí, lá na frente, ela vai fazer as decisões dela. Mas eu tenho que dar esse exemplo. Um exemplo bom para ela levar pro resto da vida, né? Eu acho isso mais importante. E se você não cuidar agora, uma hora, o seu corpo vai apitar. Né? Vai apitar. Ele vai pedir socorro. E aí, depois, para mudar, vai ser muito mais difícil. E falando ainda de disciplina, você hoje acha na sua vida de empresária, de mãe, que é uma dinâmica completamente diferente da dinâmica de atleta focada 100% e tal. Você se acha mais disciplinada, menos disciplinada, igualmente disciplinada? Depende da área, assim, da minha vida, assim. Quando eu era atleta, eu tinha que perder peso. Minha alimentação era muito restrita, eu tinha que pesar o que eu comia, né? Então, era uma vida de atleta é um saco.
Eu te falo, olha, hoje em dia que eu parei de competir, eu falo assim, ai, que vida boa, ai, eu adoro. Porque assim, hoje eu tenho uma vida social, eu consigo ir nos restaurantes sem ter que me preocupar com o que, sabe? Ah, pô, não posso comer isso, vou estourar o peso e tal. Então eu consigo me equilibrar nessa área, eu consigo ser menos xiita nessas questões. Mas a disciplina você leva para tudo na vida, né? Então, é a disciplina com os meus filhos, a disciplina com a minha família, com a minha empresa e com tudo que eu quero. O que essa da disciplina em si, eu acho que é até mais tranquilo, mas o que você traz dessa sua mentalidade, Kira, de atleta como empresária? A disciplina, beleza, já tá claro. O que é essa outra coisa que você entende que você conseguiu transpor muito bem de um mundo para o outro? Do tatame para a vida. Eu tenho esse slogan dentro da Gracie Core e eu acredito muito que todos os ensinamentos que eu aprendi ao longo da minha carreira como atleta e essa mentalidade campeã, eu levo para minha vida de empresária. E aí tem uma cultura que é a cultura do faixa branca. Então, trazendo para as artes marciais, né? Para quem não conhece o jiu-jitsu, a gente começa na faixa branca, vai para faixa azul, roxa, marrom e preta. E aí você vai, né, evoluindo ao longo do tempo para virar um faixa preta. E esse é o meu objetivo, assim, dentro da minha empresa, é me tornar uma faixa preta, ser uma das melhores academias do mundo de jiu-jitsu, poder transformar mais e mais vidas através da arte marcial e com a cabeça de faixa branca. O que é a cabeça de faixa branca? É que, pô, eu não quero nunca achar que eu sei demais, eu quero sempre aprender e evoluir o meu negócio e crescer. Putz, e é engraçado, porque no fim do dia a gente acabou se conhecendo exatamente por causa disso, né? Foi você lá na salinha de aula, sentadinha, exatamente para aprender a história do growth, dos números e tudo mais. Pô, e é incrível. E a mesma coisa, a minha relação com o Fábio também é muito... Ela nasce do mesmo jeito, assim, né? De um contexto onde... Cara, ele já é super bem sucedido em um tanto de coisa, mas aí na hora que ele entende que, pô, esse moleque aqui tem um negócio pra me ensinar aqui, opa, tranquilo, vamos lá. Sim. E vai. E direto, assim, ele posta algumas coisas no Instagram, eu falei, pô, Fábio, dá uma olhada nisso, faz isso, dá um toque aqui. Eu falei com Enzo esses dias aqui. No mesmo dia, as ele coisas já resolve, já muito bom. Resolvidas. Porque assim, beleza... Gosto, confio, vamos lá, vamos mandar bala. Então, sim, essa mentalidade da faixa branca é bem legal. Não, você tem que estar o tempo inteiro querendo aprender, né? É o que eu falo, assim, quando você é um atleta, você tem o seu adversário está te estudando o tempo inteiro. Sim, exato. Ele está querendo te vencer. E se você está estagnado, o que vai acontecer? Uma hora vai te ganhar. Outra, vai... Então, você não acha que, você tem a melhor academia do Brasil? Não. Calma aí. Vamos lá. Vambora. Vamos crescer, né? Vamos trazer tudo que você puder aí para melhorar. Muito legal. Kira, eu tenho pelo menos, sei lá, umas 30 perguntas para te fazer, mas não vai dar tempo. Então nós vamos um pouquinho mais aqui, quero nem saber. Eu tenho tempo, vamos lá. Vamos lá. Putz, um ponto que... Vou passar atrás. Eu decidi fazer esse podcast simplesmente porque eu gosto desse tema. Ponto. O quanto que isso vai se refletir nos meus negócios e tal, a gente vai ver. Então foi um experimento que a gente decidiu fazer. E eu vou trazendo pessoas que eu entendo que, né, podem contribuir em aspectos diferentes da vida das pessoas, mas principalmente da minha. E aí tem uma que a gente já falou aqui, que é a parte das crianças, né? E eu tenho uma de 6 e um de 3. E no fim do dia... Uma das, como a gente falou lá no início, uma das causas ali que você escolheu se dedicar mais e tal, era exatamente o ensino de artes marciais, no caso aqui do jiu-jitsu, para as crianças como um mecanismo de pedagógico na prática, né? Sim. E aí eu queria entrar um pouco, assim, desde o porquê que você foi para esse lado e o que tem sido boas descobertas aí que com a mentalidade faixa branca você tem trazido para você, sabe? Depois de muitos anos de jiu-jitsu, ainda tá aprendendo. O jiu-jitsu para as crianças, ele é uma ferramenta super poderosa para autoconfiança. E a autoconfiança é importante para tudo na nossa vida, né? Então, eu comecei a perceber que o jiu-jitsu estava sendo ensinado de uma maneira errada para as crianças. Estavam ensinando para as crianças como ensinam os adultos. Sim. Aulas misturadas com faixas etárias, assim, uma criança de 3 com uma de 7, com uma de 9. Totalmente. E aí, ao ter meus filhos, eu cliquei e falei, opa, calma aí, tá diferente. Porque eu comecei a estudar também para ser mãe, né? Eu estudo para tudo que eu vou fazer, eu vou estudar. Aí eu comecei a ler muito. E aí, calma aí,
De 0 meses a 3 meses, eu preciso fazer isso. De 3 a 6, eu preciso fazer isso. De 1 ano para 2, eu preciso fazer isso. Eu comecei a entender toda a importância da parte motora, cognitiva, socioemocional para as crianças. E eu falei, caraca, o jiu-jitsu está aqui dentro. Rola. Olha no olho. Postura. Aí eu falei, caraca, aquilo ali parecia umas estrelinhas assim na minha cabeça. Eu falei, uau, eu tenho como organizar o jiu-jitsu para tudo isso que eu estou estudando. Para todas essas competências que devemos estimular em cada fase do desenvolvimento infantil. E aí eu organizei minha metodologia, junto, claro, com uma equipe, né, multidisciplinar. Então eu tenho uma equipe com pedagogos, psicólogos. Agora a gente colocou uma neurocientista dentro da nossa metodologia para poder organizar também. Faixas pretas de jiu-jitsu, educadores físicos. Então, assim, uma equipe toda pensando, coisa, né, estruturada para ensinar o jiu-jitsu para cada faixa etária da melhor forma. E sempre ancorados em quê? Queremos trabalhar as virtudes. Nada melhor para uma família do que ter mais uma pessoa falando coisas boas para os nossos filhos e estimulando bons valores. Né? Então a filosofia está muito atrelada ao ensino das técnicas, trabalhando principalmente a semente, plantando a semente da autoconfiança para que eles evoluam nas suas vidas. É do tatame para a vida mesmo. Então eu vejo a transformação ali de crianças que entram tímidas, que entram sem conseguir olhar nos olhos, que não conseguem se posicionar, que estão sofrendo bullying, que estão apanhando de amigos na escola, no parquinho, enfim, e até de irmãos mais velhos, e que a gente começa a trabalhar ali e isso muda o cenário. Então muda o cenário deles saberem se posicionar, porque nós trabalhamos o jiu-jitsu verbal, que é, opa, peraí, não chega perto de mim, para, eu não gosto dessa brincadeira. Só que para isso tem que ter coragem, tem que ter autoconfiança. Então a gente vai trabalhando tudo isso dentro das aulas com essas ferramentas. Então tem a roda da conversa, onde eu conto sempre uma história sobre alguma virtude. Então se eu estou falando sobre coragem, a gente dá um desafio da coragem para a criança fazer em casa com os pais. Que legal. E tem o desafio da coragem dentro do tatame. Então a gente coloca, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma aula semana passada que eu dei, era para uma criança, era para uma turma de 5 anos de idade. E aí a gente foi e botou como se fosse um fogo, assim, né? Fogo da festa junina, e você tem que passar dando um rolamento por cima do fogo e não pode encostar no fogo. Então vamos trabalhar a coragem, passando por cima do fogo e fazendo o rolamento. Então tá trabalhando toda a parte do jiu-jitsu, do rolamento, da coragem, porque parece que não, a pessoa pode falar assim, Kira, mas será que isso é bobo? Isso é o mundo que a criança vive, é o mundo lúdico, e eles aprendem assim. Você vai ensinar matemática para a criança, não chega e fala, pô, vem cá, aqui a raiz quadrada, não sei o quê. Não, calma aí. Primeiro conta o feijãozinho. Separa um feijãozinho para um lado, um feijãozinho para o outro. Agora conta, quantos feijões tem? E aí você vai trabalhando matemática. Assim é o jiu-jitsu. É assim que a gente trabalha, de maneira lúdica, ensinando e trabalhando as virtudes dentro da prática do jiu-jitsu. E a criança, ela vai evoluindo com a base da pirâmide, que é a base sólida do jiu-jitsu, muito completa. Muito completa. E aí ele vai só crescendo. Vai evoluindo com muita qualidade lá na frente. E hoje eu posso falar isso com, assim, eu tô testando. Tô fazendo que nem meu avô Carlos fazia com alimentação e com tudo. Tô testando com os meus filhos e com os nossos alunos. E por isso que é o grande sucesso da Gracie Core. Assim, a gente tá no Rio, né? Tem 4 anos. A academia tem 550 alunos. Tá bombando. A gente tá abrindo a 2ª unidade. E, assim, é um case de sucesso, né? Porque... assim, eu acho que no Brasil a gente conseguiu em 3 anos chegar nesse número de alunos assim, muito rápido, né? E eu estou muito feliz, mas é tudo fruto de muito trabalho, muito estudo para poder atender cada faixa etária com muita qualidade. Né? Eu tenho 200 perguntas sobre isso, vamos lá, vai. Vai lá. Não, vamos do começo, assim, até desde... Uma coisa que eu acho que a maioria... Bom, quem é do jiu-jitsu deve saber, te acompanha de pé deve saber, mas... O seu marido, ele é faixa marrom ainda? Faixa marrom. Eu tô segurando ele na faixa marrom. É isso aí. Quem manda em casa gradua, sou eu. Não. Porque a gente brinca nisso, porque assim, só pra explicar pra quem não é do jiu-jitsu, é que sempre tem o faixa preta que manda no espaço, né? Faixa preta. Então, se você não é faixa preta, você fica ali esperando um pouquinho. Aí a gente brinca aqui em casa, meu marido é faixa marrom, que é uma antes da preta, aí eu falo pra ele, não, agora aqui, ó, pega uma água pra mim, eu tô querendo ver um filme. Cadê? Boa, mas isso eu acho que é bem interessante, porque até quando você se propõe a levar esse tipo de conhecimento, filosofia, prática e tal para as crianças,
se ele não entendesse exatamente do que você está falando, talvez fosse, no mínimo, uma resistência maior, né? No mínimo, uma briga de casal, né? No mínimo, Isso é um estresse problema desnecessário, sério. né? Eu tive a sorte do Malvino ter a mesma filosofia, assim, do que eu ia acreditar, assim. Então a gente conversa muito, porque se o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, a criança fica doida, ainda, cara. Né? Você fala assim, caraca, calma aí. O pai fala que é importante comer comida saudável, a mãe fala que não, pode comer besteira. Aí você fala, meu Deus. Então, assim, chegar num acordo ali para poder seguir. E o mais importante é dar exemplo, né? Então, Exato. A criança, ela tá vendo o tempo Exatamente. inteiro. Então, não tem essa de, faz isso, faz aquilo. Eu cresci com grandes exemplos dentro de casa, dentro da família Gracie, né? E isso eles me deixaram muito. Então, não adianta eu falar pro meu filho, faz isso e eu não faço. Você tem que ser honesta e ela me vê mentindo, né? Você, tem que ser benevolente, ela não me vê fazendo nada de bom para ninguém. Então, assim, são várias pequenas coisas que você vai influenciando o seu filho de maneira positiva ou negativa. Sim. Né? E que daí, quando você fala desse negócio do exemplo, o Rodrigo, que a gente gravou antes aqui de você, ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, quando ele anda de skate, ele faz triatlon, anda de skate. E aí ele contando que as filhas decidiram, né, testar o skate e falou, pô, maravilhoso. E aí ele tá lá junto com elas, montou skate junto com elas. E aí a pergunta do jiu-jitsu das crianças é o quanto que os pais, ou o pai, ou a mãe, ou ambos, praticando junto, também não fica mais legal ainda, né? É maravilhoso quando você une a família com a arte marcial e com o esporte. Imagina um espaço que você pode estar, você, sua esposa e seus filhos. Né? Seu filho está fazendo a aula, sua esposa está fazendo a aula e você está fazendo uma aula. Então, assim, você integra, você conversa sobre o mesmo assunto, você consegue ali se divertir, todo mundo junto no mesmo espaço. Assim, eu amo, porque eu faço, meu marido faz, meus filhos fazem. Sim. Né? E aí a gente tá o tempo inteiro ali no tatame, brincando, aí tá em casa, um pulando o outro. E agora, te segurei, e agora o que você faz? Não sei o quê. Eu tô sempre estimulando em casa, assim. Às vezes eu chego de surpresa, pego minha filha, seguro o braço. E agora, se alguém te pegar pelo braço? Ela vai e sai, assim, na defesa. Boa. Porque uma das coisas que a gente trabalha muito, e aí que é legal falar, porque a base do jiu-jitsu é a defesa pessoal, né? E trabalhamos os conflitos que acontecem em cada faixa etária. Eu não quero que a minha filha aprenda a guarda XYZ antes dela saber. Isso não vai fazer parte da vida dela. Isso não vai fazer né? parte da vida dela. Ela tem 7 anos de idade. O que vai fazer parte da vida dela? É a amiguinha que quer excluir ela de uma brincadeira. É a outra que quer pegar um brinquedo e puxa. A outra que dá um empurrão. É um menino mais velho que é mais fortinho e de repente vai te empurrar. E que vai fazer alguma coisa. Então eu tenho que preparar os meus filhos para essas situações. Situações do dia a dia. Para depois, lá na frente, quando ela crescer, ela vai ter a base sólida do jiu-jitsu e ela vai decidir o que ela quer fazer. Qual o perfil que ela quer. Se ela quer fazer um jiu-jitsu mais para a parte da competição, eu não sei. Agora, assim, eu tenho que deixar ela preparada para essas coisas da vida. Então, assim, uma criança de 3 anos, o que acontece? O amiguinho pega o brinquedo. E aquilo para eles é um terror. É o fim do mundo. Então, assim, você tem que se posicionar. Opa, peraí, não, esse brinquedo é meu, não chega perto de mim, para. E, olha, dá certo. Eu vejo os alunos, outro dia eu tava num parquinho, tinha um aluno meu no parquinho, aí veio uma amiguinha lá, ele, não, para, eu não gosto disso. Aí virou assim, aí a mãe, viu, Kira, viu? Ele acabou de fazer. Falei, isso mesmo. A pergunta que eu ia te fazer é exatamente que ações ou que coisas você e os pais acabam... pequenas atitudes que acaba vendo refletindo isso, sabe? Então, uma é essa, lógico. Uma é essa, e aí outras situações, que é quando elas começam a crescer, já são situações mais sérias, que é, e se alguém te pega no colo e tenta te arrastar para algum lugar, sabe? Que pode acontecer, você tá na rua, pega alguém, tenta te arrastar para um carro, tenta te empurrar. E aí, adolescente, o menino tentou beijar à força, tentou te encurralar numa parede. O que você faz nessas situações? E aí, comigo, eu vejo o jiu-jitsu o tempo inteiro. Inclusive, agora eu estava viajando, estava em Paraty, semana passada, com a minha família. E aí, minhas filhas estavam no parquinho. Minha filha foi no balanço, o balanço foi, ela caiu. E por acaso eu estava filmando. Eu tô filmando, ela, pum, mas foi um tombaço. Aí eu fiz assim, né? Essa cara que não pode fazer quando criança cai. Aí eu... já saí, aí ela levantou, ficou assim. Aí eu fui, peguei o vídeo, dei play. Ela caiu certinho, não bateu a cabeça. É mesmo, já aqui, ó, queixo no peito, bateu a mãozinha. Mão no chão. Aí, mas foi muito perfeito. Eu até postei nos meus stories isso. Eu falei,
caramba, Kiara, parabéns, eu tô muito orgulhosa. Você é uma campeã. E bati na mão dela assim. Falei, olha, você vai ganhar uma medalha porque você ganhou. Isso aí foi sensacional. Ela ficou toda boba, assim, sabe? E realmente ela caiu certinho. Que aí é toda a parte que nós trabalhamos com as crianças que se chama prevenção de quedas. Que nada mais é do que o rolamento. Aprender a cair. Olha só, a minha viagem ter acabado ali. Sim, lógico. Minha filha podia ter quebrado o braço, podia ter batido a cabeça, desmaiado. Eu saí dali para um hospital para tomar ponto. Sim. Algum problema ia acontecer. E ela ali, ó, certinho, pum, aconteceu nada. Diversão, foi tudo certo. Ainda falei, pô, isso mesmo, campeã. E isso acontece muito. Eu tive uma aluna que ela chegou a quebrar o braço, mas assim, o pai me ligou e falou, Kira, eu queria agradecer as aulas de jiu-jitsu. Ela, com 8 anos de idade, ela caiu de um negócio muito alto do parquinho. Aí ela foi cair, ela falou assim, Kira, você não foi jiu-jitsu, mas ia ser a cabeça. Ela, pum, deu um rolamento. Aí nessa, o cotovelo bateu muito forte no chão, acabou machucando, mas assim, salvou a vida dela. Ou ia acabar com o rostinho dela. Então assim, olha quantas coisas boas você dá pro seu filho. É dar um presente pro seu filho. Muito legal. Dar essas ferramentas para eles poderem se desenvolver com qualidade. É o defesa pessoal para a vida, né? Tipo assim, eu falo isso. Caraca, você aprender a cair. Pô, já viu? Outro dia, uma vez foi muito engraçado. Eu tava no mercado, aí uma moça pegou as sacolas de compra, sacola pesada, foi andando, tropeçou, caiu de rosto no chão. Quebrou o nariz. É triste, né? Não deveria tipo assim, estar a gente rindo, não tem que rir, mas assim, aí eu olhei, né? Foi perto de mim. Aí eu falei, vou oferecer uma aula de jiu-jitsu para ela. Aí eu falei, opa, calma aí, deixa eu te ajudar, não sei o que, sangrando e tal. Aí eu peguei o telefone dela, depois dei uma aula pra ela. Só de prevenção de quedas. De você ter esse... Pum, calma aí. Sim, vou cair, calma aí, eu defendo no rosto. E se for cair de bicicleta, cair de skate, pum, eu dou um rolamento. Caiu pra trás, que nem minha filha caiu no parquinho. Pum, queixo no peito, não bati a cabeça. Então assim, eu sou até suspeita pra falar, porque eu sou apaixonada por isso, mas vejo nos meus filhos... Isso. O efeito do negócio. O efeito do negócio. Meu filho com 1 ano e 10 meses, até me perdi, é tanto filho que a gente vai se perder, mas 1 ano e pouco, ele já sai, cai, e eu treino com ele no colchão de casa. Vamos lá, filhão, sai correndo e pá, bate a mãozinha, bate a mãozinha. Aí eu boto um objeto pra ele pegar assim, ele pá, bate a mãozinha. E aí, outro dia também, pá, bateu. Tomou um capote. Tomou um capote e já botou a mãozinha. Então, assim, é o tempo inteiro. Eu vi com a minha mais velha, e isso foi muito bom pra mim, porque a minha mais velha, ela tem uma personalidade de ser muito calma, né? Que é a Aira. Ela é muito boazinha. E ela começou a, na escola, sofrer situações porque ela era muito boazinha. Então, a amiga falava assim, vai ali, pega uma água pra mim. Fica aqui e arruma. Me presta teu brinquedo. Pô, menina, e ela assim... Você não devia fazer isso. Aí ela assim... Conhecer a mãe dessa menina. E ela sempre aceitando. Eu falei, filha, por que houve? Ela, não, mãe, mas é porque se eu não fizer, eles não vão ser mais meus amigos. E aí eu comecei a conversar com ela. Ó, filha, então se eles não vão ser seus amigos, tudo bem, você vai conseguir outros amigos, porque isso não é legal. A gente tem que se posicionar, tem que falar. E aí junto com o jiu-jitsu, né, trabalhando. Bom, o tempo inteiro. Aí agora, eu vejo minha filha diferente demais. Minha filha já chega, não, isso eu não vou fazer. Isso não é legal. Ah, não quer andar comigo? Tudo bem, então eu vou ter outros amigos. Cara, isso foi incrível, porque legal, hoje eu vejo uma autoconfiança nela. Assim, me traz lágrimas nos olhos, assim, porque eu tava vendo uma menina super acanhada e que se transformou com jiu-jitsu. Mas, além disso, assim, você como mãe e enfim, escola, a gente sabe que a escola, tanto a tradicional quanto a jiu-jitsu, ela tem o seu papel, mas os pais também têm que fazer o dever de casa, claro, né? O quanto que nesse, pedagogicamente falando, o quanto que você interage com os pais, ou ajuda, ou enfim... Quando a gente consegue ter a família inserida no tatame, o nosso trabalho fica muito mais fácil. Né? Mas a partir do momento que nós temos os deveres de casa para eles fazerem junto com a família, um pouco por aí que eu queria saber. Você conecta a família. E nós fazemos também palestras. Todo mês tem uma palestra para a família entender o tema do mês, né? Que seja a coragem, como que a gente trabalha a coragem, para que ele entenda a nossa metodologia, para que ele entenda qual o tipo de psicologia que a gente usa, para que eles entendam a cultura do campeão e da campeã, para eles fazerem em casa também. Tive uma mãe que ela falou assim, pô, meu filho, tudo que ele quer, ele pede chorando. Falei pra ele, ô moleque, tem que falar que nem homem. Aí eu falei assim, que tal você falar que nem a gente fala no jiu-jitsu? Fala que nem campeão. Ela, legal.
Aí ela mudou, ela, Kira, deu certo, agora eu falo pra ele falar como campeão, ele muda a maneira de falar e tal. Então, assim, quando você fala a mesma linguagem, tanto no tatame quanto em casa, tá todo mundo junto, é maravilhoso. E isso dá uma abertura para os pais, quando eles confiam no nosso trabalho, eles trazem o que eles estão sofrendo. Então, a gente faz reuniões com os pais individuais. Pô, Kira, meu filho tá sofrendo bullying, o meu filho tá fazendo bullying. Né? Porque tem isso também. Você não quer que seu filho sofra, você não quer que seu filho faça, né? Então, você tem que trabalhar os dois extremos, né? Os dois extremos. Meu filho tá no jiu-jitsu anos 90, né? Tipo, meu filho, pô, aí a gente chega, conversa, a gente tem o desafio desse filho, e aí para ele passar de faixa, ele tem que cumprir aquilo ali, que é o desafio. Então, assim, a gente vê que existe um ganho muito grande. E a faixa, ela traz um simbolismo maravilhoso, né? Porque eu sempre dou esse discurso para as crianças, principalmente porque a gente atende uma galera mais classe A e que as crianças acabam tendo acesso a muita coisa, né? E eu falo assim, uma faixa, a gente não pode pedir pro papai e pra mamãe pra eles comprarem na loja. Não pode pedir de presente de Natal. Só vocês conseguem conquistar. E olha que incrível isso pra uma criança, né? Estou falando de criança de 3, 4, 5, 6, 7 anos. Tipo, não adianta pedir, espernear, chorar. Não adianta pedir, espernear. O que vocês têm que fazer pra ganhar a faixa? Não faltar aula. Fazer a aula bem. Aplicar as técnicas e passar no teste. Então, você tem todo um processo. O que eu estou ensinando nisso? Disciplina, foco, determinação. Né? Persistência, entender que só eles mesmos podem conquistar o que eles querem. Muito, muito legal. Ó, o último comentário e uma última pergunta. Comentário. Gracie Corre em São Paulo, porque assim, vou pedir minha licença aqui para a Aliança, né? Como quase atleta amador, estou lá, não sairei, quero treinar lá com você também, mas, nossa, para os meus filhos, assim, especialmente pro Pedro, que já levei os dois pro tatame, Legal. e aí vai brincando, o Pedro direto cata minha faixa e tal, então ele já tá louco pra começar já. Então o meu pedido é o Gracie Corre em São Paulo, tá bom? Não, mas eu acho que tem espaço pra todo mundo, né? Principalmente aqui em São Paulo. São Paulo é gigante. Nossa, gigante. Impressionante. Gigante. Cada lugar que eu passo aqui, eu já fico assim, meu Deus, aqui daria uma academia de jiu-jitsu. Aqui cabe. Não, depois a gente fala. Tem uma região boa pertinho da minha casa. Bom, e aí a última pergunta pra gente fechar, assim, nossa, antes de tudo, deixa eu te agradecer, que o papo é incrível, legal, daria pra ficar conversando muito também. mais tempo. Mas geralmente eu termino o podcast fazendo uma pergunta que eu vou mudar um pouquinho. O que você, pra quem tá ouvindo a gente, o que você dá de passo a passo pra quem quer levar e implementar essa cultura do campeão? Tipo, o que é pra conseguir botar esse negócio pra funcionar na própria vida ou até dos filhos e tudo mais? Eu achei bem legal. Acho que tem algumas vertentes aí. Eu tenho como implementar para um professor de jiu-jitsu. Eu acho que ele tem que estudar, então estou fazendo cursos profissionalizantes para professores de jiu-jitsu, para entenderem como dar aula para crianças, para mulheres e para adultos como um todo. Tem a parte dos pais, né? De você estar sempre incentivando. Isso, a cultura do campeão é você chegar pro teu filho, na hora que ele não erra uma conta ou que ele faz uma coisa errada, você não chegar e falar, pô, seu burro, como é que você não consegue fazer isso? Então você incentivar o seu filho. Pô, filhão, então vem cá, vamos lá, vamos tentar de novo, vamos por aqui. Calma aí, você consegue, você é muito inteligente. Celebrar o esforço, e celebrar as pequenas conquistas. Mostrar que seu filho é um campeão. E aí ele vai se sentindo. E isso vai se refletir em tudo. Então, assim, é nas pequenas coisas. De repente, a comida que comeu. Pô, comeu tudo, parabéns. Pô, provou algo novo. Que é um desafio à parte. É um desafio à parte, exato. Né? Assim, provou algo novo. Pô, caramba, meu filho não comia brócolis, mas hoje ele tentou, ele comeu um pouquinho. Parabéns, filhão, isso aí. Pô, filha, você é uma campeã. E às vezes a gente incentiva muito mais os homens do que as mulheres, então tomar muito cuidado com isso, sabe? Botar a mulher pra cima mesmo, pra ela sentir, sabe? Que ela pode fazer tudo mesmo, que ela pode seguir em qualquer caminho que ela deseja. E tem a parte dos alunos. Então, os alunos, nós trabalhamos dentro do tatame o tempo inteiro com essa psicologia positiva, incentivando e com esses desafios. Aí tem um desafio que é muito legal, que até deixo de dica aqui para quem dá aula de jiu-jitsu, mas é o desafio de você enfrentar no tatame o seu super-herói favorito.
Então a gente tem a fantasia do super-herói. Ah, que legal. E aí a gente chega pro grande desafio da coragem, que é enfrentar o super-herói. Aí eu me visto de Mulher Maravilha, os outros professores, um de Batman, outro de Hulk, e a gente vai pra cima, assim, eles vão, derrubam o Hulk. E aquilo pra criança é realmente algo incrível, um simbolismo maravilhoso. E eu peguei tudo isso com os ensinamentos da minha família. Eu fiquei ouvindo as histórias. Por que vocês gostavam das aulas do tio Hollis? Tio Hollis era o grande sucesso, né? Que ele foi um grande lutador, ele acabou falecendo cedo num acidente de asa delta, mas deixou um legado incrível pro jiu-jitsu. E eu falei com a minha mãe, falei com meus tios, por que vocês falam tanto do Roger? O que ele fazia? Aí ele, pô, a gente era pequenininho. E aí ele fingia que a gente derrubava ele, mas eu achava que derrubava mesmo. Sim. E aquilo ali eu me sentia o máximo. Aí eu falei, ó, tá aí, bom. Aí eu comecei a pegar esses ensinamentos dentro de casa e botar na metodologia para poder trabalhar essa cultura do campeão e da campeã. Massa. Muito massa. Ah, não, tem mais uma pergunta. Vamos lá. Não tô nem aí. Vamos chorar esse tempo. O podcast é meu e eu fico o tanto tempo que eu quiser aqui. Não, incrível, assim, um comentário da cultura do campeão e aí do campeão, da campeã, falando como pai. É um papo legal, assim, que eu quero ter em casa, enfim. Então, só disso já valeu muito, muito, muito a pena. Mas a última é uma curiosidade completamente aleatória que eu lembrei. Que, se eu não me engano, a sua família se encontra... É uma vez por ano? Então, hoje tá difícil encontrar uma vez por ano. Olha só, meu avô teve 21 filhos, tio Hélio mais 9. De cada 21 aí, mais 13 cada um. Pancada. Ficou uma loucura. Então, hoje a família Gracie é dividida em núcleos, né? Cada um mora num lugar do mundo. Então, assim, tem gente que eu nem conheço ainda. Mas tem um encontro de jiu-jitsu mesmo, sim, né? A gente se encontra, um núcleo da família. Isso, né? um dos núcleos. Um dos núcleos da família, a gente se encontra uma vez por ano e reúne os alunos. Então eu levo meus alunos, o meu professor, legal, que é o Renzo, leva os alunos dele, meus primos levam os alunos, o Roger, o Gregor, Igor, o Rolizinho. Então, cada um leva os seus alunos, é uma festa, a gente vai para um lugar do mundo, cada ano um lugar do mundo. A gente fez já em Punta Cana, Cancún, Miami, Europa. Então, cada ano a gente vai para um lugar. Esse ano a gente vai para do lado de Cancún, é Playa del Carmen. Praia del Carmen, e a gente fica uma semana curtindo jiu-jitsu, curtindo a família. É uma maneira da gente se encontrar também, né? Porque hoje em dia todo mundo super atarefado e fica uma loucura. Muito legal, muito legal. Kira, obrigado. Super obrigado. Que papo incrível, muito bom em muitos aspectos. E, gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu.